Olá, hoje é dia 7 de março de 2017. Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a Fundação ProSangue realiza uma campanha de coleta e lança um desafio nas redes sociais com a hashtag Somos Doadores. A ideia é que as mulheres doadoras tragam amigas para reforçar os estoques. A Fundação ProSangue abastece mais de 100 instituições de saúde da rede pública na região metropolitana de São Paulo. Só a capital responde por 32% de todo o sangue coletado no estado. E o número de mulheres doadoras vem aumentando. Elas são responsáveis por 43% do sangue coletado pela Fundação ProSangue. Veja agora os destaques do Jornal da Assembleia. Mulheres são homenageadas na Assembleia Legislativa com o apoio do deputado delegado Olim. Agentes de organização escolar da rede oficial reivindicam aumento salarial e abertura de concursos públicos. Agora no Jornal da Assembleia. Amanhã, 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher e as homenagens a elas já acontecem na Assembleia Legislativa. Encontro organizado pela Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura, a Abrace, foi apoiado pelo deputado delegado Olim, do PP. Em atividade desde 1910, a entidade cultural desenvolve trabalhos voltados para o resgate da história e preservação das tradições culturais brasileiras. Hoje nós vamos homenagear algumas mulheres da sociedade que fazem alguma coisa em prol do bem comum. O que nós queremos ver é quem sirva de exemplo para os seus filhos. Essa é a melhor coisa que nós podemos deixar para a juventude e para os próprios filhos, né? São mais de 70 homenageados, entre eles a presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, Nelly Martins. Essa homenagem é muito importante para nós, pela importância da Assembleia, pelo que ela significa para todos nós que acreditamos nesse São Paulo e nesse Brasil, e pela divulgação e até pela aproximação que nós estamos tendo através dessa cerimônia. O dia 8 de março foi escolhido para o Dia Internacional da Mulher porque nesta mesma data, em 1911, funcionárias de uma fábrica de Nova York entraram em greve. Elas reivindicavam melhores condições de trabalho, como a redução da jornada diária de 16 para 10 horas e salários iguais aos dos homens. 14 dias depois da paralisação, a empresa pegou fogo. 125 mulheres morreram no incêndio. Em 1977, a ONU, Organização das Nações Unidas, declarou o dia 8 de março para homenagear as lutas femininas por igualdade, justiça e respeito. O apoio ao evento veio do deputado estadual pelo PP, deputado Olim. O deputado tem esse respeito pelas mulheres e já criou várias ações a favor das mulheres. Hoje o salário das mulheres ainda é 27% menor do que o dos homens que ocupam a mesma função, segundo a ONU. Para a sexóloga Lelá Monteiro, ainda existem muitos desafios pela frente. O que nós queremos, na verdade, é que as mulheres tenham voz, tenham vez e que essa desigualdade de gênero para os nossos netos, não para os nossos filhos, passa a não ser mais essa realidade, né? Passa a ser um outro mundo, um outro Brasil de respeito e de igualdade com toda essa nossa origem, né? Que as nossas mães possam nos ver em algum momento e falar, poxa, valeu essa luta. Personalidades subiram ao palco para falar sobre a importância do evento. Uma delas foi a atriz Leona Cavalli. Como mulher, eu me sinto feliz por essa liberdade de expressão, por esse movimento todo de empoderamento feminino, apesar de não gostar muito da palavra, porque eu acho que o poder feminino é uma força natural, portanto não precisaria sermos empoderadas numa força que nós já temos por natureza, mas acho que é o momento de falar sim e sobretudo de falar contra a violência feminina, que é uma coisa absurda, atroz, antiga, tenebrosa, que existe, infelizmente, no planeta Terra e no Brasil. Então, acho que é o momento de denunciar, mas também é o momento de festejar, de celebrar e de agradecer. Entre os homens, um dos destaques foi o tetraneto do rei Zumbi dos Palmares. Eu me sinto orgulhoso porque, infelizmente, eu sou sumo sacerdote da igreja do Candomblé. O Candomblé é uma religião que não é bem cultuada aqui. Todos nós sabemos que as religiões, principalmente a africana, sofreram muita transformação. Quando nós negros, meus ancestrais, vieram para o Brasil,
quem dominava era a Igreja Católica, era evangélicas e tal, e passamos por tudo isso. O cantor e compositor Luiz Airão fez uma linda apresentação que inspirou os convidados. Qualquer dia, qualquer hora a gente se encontra, meu grande amor. Cheguei aqui e fiquei muito feliz, porque uma das coisas que eu aprendi a amar, mesmo, desde muito cedo, foi essa coisa linda que é a mulher. Dediquei toda a minha obra, todas as minhas músicas, às mulheres, né? A minha mãe, a minha esposa, 46 anos, minhas filhas. De maneira que eu estou bem à vontade aqui hoje, só tenho que agradecer. Uma sessão solene realizada no Palácio 9 de Julho homenageou os 150 anos da fundação do Colégio São Luís. Ex-aluno e presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Fernando Capês, do PSDB, presidiu a sessão solene de homenagem ao Sesc Centenário do Colégio São Luís. Fundado por jesuítas na cidade de Itu, interior de São Paulo, e depois estabelecido na Avenida Paulista, o Colégio São Luís hoje tem 2.500 alunos e é um dos mais tradicionais do país. Durante 150 anos, uma quantidade imensa de estudantes, de famílias inteiras que passaram pelo colégio. Então ele vamos dizer assim, que formou e tem formado gerações na nossa cidade. Portanto, muitas lideranças, muitos grandes personagens foram alunos dos jesuítas aqui em São Paulo. Então isso vale a pena aproveitar esse momento para homenagear o trabalho educador dos jesuítas aqui em São Paulo. É importante lembrar que o Colégio São Luís tem uma tradição de formação extremamente consistente, austera, clássica. Todos os que saíram de lá, nós podemos identificar hoje nas mais variadas profissões, eles têm uma cultura geral que é um verdadeiro padrão na formação educacional. A Orquestra Acadêmica de São Paulo e o Coral São Luís abrilhantaram a solenidade. Sentimos e percebemos que é mais do que uma cerimônia, um reconhecimento da cidade de São Paulo pelo trabalho realizado por essa instituição Sesc Centenária, onde os jesuítas têm depositado força, coração e empenho para oferecer, como mais uma alternativa à cidade de São Paulo, uma possibilidade de educação escolar a partir dos valores cristãos, do humanismo, daquilo que é próprio da tradição educativa da Companhia de Jesus. Como ex-aluno do Colégio São Luís, para mim não deixa de ser uma enorme emoção. Eu já era deputado e fiz a homenagem quando dos 140 anos e agora o nosso Sesc Centenário. O São Luís tem uma enorme contribuição. Muitas pessoas, ex-alunos, hoje atuam nos mais variados segmentos, levando não apenas a forte base técnica, mas sobretudo os arraigados ensinamentos morais. E eu devo muito ao São Luís, guardo dali as melhores lembranças da minha vida. E agora vamos falar da previsão do tempo para amanhã, quarta-feira. Em São Paulo, tempo fechado e chuva durante todo o dia. A temperatura chega aos 26 graus. Em Campinas, tempo fechado e chuva a qualquer hora do dia. A máxima prevista por lá é de 27 graus. Em São José dos Campos, tempo fechado com pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima deve alcançar os 29 graus. Em Sorocaba, o sol aparece pela manhã e ocorrem pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros atingem os 26 graus. Em Ribeirão Preto, tempo nublado e chuva a qualquer hora do dia. A temperatura alcança os 29 graus. Você vai ver no próximo bloco do Jornal da Assembleia. Uma audiência pública na Assembleia Legislativa reúne agentes de organização escolar que eles pedem aumento salarial e abertura de novos concursos. A gente volta já. Em audiência pública, agentes de organização escolar pedem melhores salários e abertura de concursos na rede oficial. Você sabe qual é a função de um agente de organização escolar? Faz parte do quadro de apoio escolar, que dá assistência aos professores, cuida da vida dos funcionários da escola, cuida da vida dos alunos, prontuários, faz fichas. Só que não é só isso, né? Dá a entender a atribuição da gente que é só secretaria, e não é isso.
A gente lida muito mais com o ser humano, com os alunos, nos corredores, nas salas de aula. Agora você vai saber qual é a realidade na escola estadual Carlos Escobar, na região de Tatuapé, na capital paulista, local onde Lilian Aparecida da Silva trabalha. Na minha escola são 5 intervalos que eu faço, não ganho nada além do salário, é só R$ 971 mesmo para isso. E é muita criança para pôr com a gente. E o que a gente faz? Separar a briga, às vezes apanhar de aluno. E não chamar pai não adianta, não chamar mãe não adianta. Então a gente fica controlando e contendo a situação. Nesta audiência pública, professores também descreveram a situação dos baixos salários, a extensiva jornada de trabalho e a falta de novas contratações de agentes de organização escolar. Em primeiro lugar, é ver o agente de organização escolar como parte do magistério. Esse é o primeiro elemento que a Secretaria de Educação não reconhece. O segundo elemento que nós queríamos salientar é que nós não sabemos onde que o governo ele buscou esse termo excedente. Porque na maioria das escolas faltam agentes de organização escolar, agentes de serviços escolares. A maioria das escolas há uma defasagem. Porque se nós não temos esses profissionais, a escola não funciona. Para o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, que propôs essa audiência pública, a situação na educação no estado é assustadora e desumana, já que os agentes de organização escolar recebem salários de R$ 971,78 por mês e trabalham em jornadas longas e em situações que fogem do controle do servidor. A situação dos agentes de organização escolar é muito grave, porque eles são considerados trabalhadores invisíveis para o Estado. Eles recebem um salário inferior ao salário mínimo, é um absurdo, é quase que trabalho escravo a situação. Eles têm assédio moral, desvio de função. E agora, o governo, a secretaria editou algumas resoluções jogando mais responsabilidades e atribuições a esses servidores, sem contrapartida salarial. E para piorar ainda mais a situação, agora o governo está querendo fazer uma transferência compulsória desses servidores. Ela soltou uma portaria agora, recentemente, criando um pânico na rede. As pessoas serão afastadas para regiões distantes das suas residências por um ato extremamente autoritário da Secretaria da Educação. Por isso que nós estamos fazendo a audiência pública aqui, para denunciar esse fato e exigir uma mudança de postura da Secretaria da Educação, para que ela valorize todos os servidores do quadro de apoio, os agentes de organização escolar, enfim, todos os servidores devem ser valorizados porque eles são profissionais da educação. Nesta audiência pública, o secretário estadual de Educação enviou um representante que acompanhou todos os relatos e as reivindicações. O momento de escuta é um momento muito importante, porque permite que nós colhamos informações e demandas das categorias funcionais, possamos levar isso para as nossas áreas técnicas e buscar atender aos interesses da categoria da melhor maneira possível. Vamos falar um pouco mais da previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, tempo fechado, com chuva a qualquer hora do dia. A temperatura vai a 26 graus. Em São José do Rio Preto, o dia começa ensolarado, com possibilidade de chuva rápida mais tarde. A temperatura alcança os 29 graus. Em Mogi das Cruzes, o dia começa ensolarado, com chance de pancadas de chuva à tarde. A máxima chega aos 25 graus. Em Piracicaba, o dia começa com tempo fechado e chove a qualquer hora do dia. A temperatura alcança os 30 graus. Você vai ver a seguir, projeto de lei do deputado Padre Afonso Lobato, do PV, quer acabar com a pulverização aérea das plantações. A gente volta já. Apicultores participam de audiência pública para discutir o fim da pulverização de plantações por aviões. Os participantes vieram à audiência pública com máscaras, um alerta ao perigo que a pulverização aérea de agrotóxicos pode causar à saúde e ao meio ambiente. As abelhas, tão importantes para a polinização das plantas, são as principais afetadas e o Greenpeace faz o alerta.
A gente precisa reduzir urgente a quantidade de agrotóxicos que a gente usa. Na verdade, a gente precisa de uma revisão de modelo que não necessite desses agroquímicos. Existem vários outros sistemas agroecológicos que funcionam muito bem. A gente precisa de vontade política para incentivar esse tipo de sistema e desincentivar, né, tirar os estímulos tão grandes para a indústria de agrotóxicos e para esse modelo de produção que requer áreas enormes, né, que aí sim se torna imprescindível o uso dessas substâncias e uma série de outros fatores, né, faz tudo parte de um grande pacote. Então é isso, na verdade, que a gente tem que combater, e os agrotóxicos, eles são o encalço desse pacote todo. É por conta deles que é possível produzir em áreas tão grandes e dessa forma. O Sindiveg, Sindicato Nacional das Indústrias dos Defensivos Agrícolas, também participou da audiência pública. Segundo a diretora executiva, para a produção de uma molécula de defensivo agrícola são gastos 286 milhões de dólares, 15 anos de pesquisa e a aprovação por 3 órgãos federais. Existem também outras práticas muito adequadas que são recomendadas pelo IBAMA, como, por exemplo, o apicultor sempre dizer para o agricultor onde ele está colocando aquelas caixas de abelha, porque assim a pulverização pode ser avisada com 48 horas de antecedência e deve ser avisada para esses produtos que têm risco para as abelhas. Então, se o apicultor disser onde ele está e o agricultor souber e avisar que vai aplicar, a gente minimiza o risco de forma praticamente total, fazendo a aplicação de forma correta. A pulverização aérea pode alcançar até 32 quilômetros de distância do local da aplicação. Em fevereiro, um apicultor perdeu 30 das 200 colmeias, depois que um avião com defensivos agrícolas sobrevoou a propriedade. Para evitar situações como esta, é que tramitam aqui na Assembleia Legislativa projetos de lei de autoria do deputado Afonso Lobato, do PV. Proíbe a pulverização aérea, exatamente porque conforme o dia e conforme o vento, esse veneno ele é espalhado num raio de 30 quilômetros, segundo estudiosos. E isso acaba matando de maneira indiscriminada pássaros, abelhas, borboletas, enfim, aqueles que vão polinizar, né, os alimentos. Então essa é a nossa preocupação, por isso trouxemos. E outra questão do inseticida. Todo mundo sabe que a forma indiscriminada da produção e do uso de inseticidas também causa uma série de problemas, e nós resolvemos trazer esse assunto para discutir esses 2 projetos de lei aqui nessa audiência pública. Em junho de 2016, o presidente Michel Temer sancionou a Lei 13.301, que dá permissão do uso de mecanismos de dispersão por aeronaves de substâncias para o combate do Aedes aegypti. Os apicultores têm sofrido, têm perdido milhares de colmeias em função da aplicação incontrolada, porque não é possível controlar uma aplicação de defensivo por avião. A turbulência joga esse defensivo muito longe, vento, uma série de coisas. Albert Einstein, há 20 anos atrás, disse o seguinte: se as abelhas sumirem, nós teremos 4 a 5 anos de vida, porque não teremos mais alimentos. O visitante do MIS, o Museu da Imagem e do Som, pode conferir a exposição Silvio Santos Vem Aí, que conta a história do maior comunicador do Brasil. Totalmente criada pelo Museu da Imagem e do Som, a exposição Silvio Santos Vem Aí traça uma linha do tempo da trajetória de Silvio Santos com a evolução do sistema de rádio e televisão no Brasil. Quem visita a exposição acompanha momentos importantes da carreira do apresentador e detalhes de sua trajetória como comunicador. Você tem quantos anos? 28. Você lembra dessa brincadeira? Lembro. Lembra? Queria participar? Com certeza. E ficava em casa gritando sim e não junto? Sim, principalmente quando eram os brinquedos que a gente mais queria. Aí gritava junto, né? Sim. Como é que fazia? Como é que ele tinha que fazer? Acabava a música, fazia o quê? Sim! Não! Ficava desesperada quando a criança perdia, né? Exatamente, às vezes até chorava junto. São vários materiais inéditos, além de depoimentos, objetos, fotos e vídeos exclusivos encontrados após uma pesquisa de mais de um ano. A ideia ela surgiu mais ou menos um ano antes da exposição abrir. E ela partiu de 2 experiências nossas anteriores, que foi com a exposição do Castelo Rá-Tim-Bum e o Mundo de Tim Burton. Um pelo tema televisivo, da gente
entender essa preservação da memória, da nossa comunicação, do nosso principal veículo de comunicação do país. E 2, pela experiência de ter o artista vivo, o artista homenageado ainda em vida e vendo toda a sua obra em exposição. Para contar a história dos 86 anos de vida de Silvio Santos, dos mais de 50 como apresentador de TV, a exposição foi dividida em 30 áreas, 400 itens e 2 andares. A mostra ainda tem partes totalmente interativas, principalmente nos programas da década de 80, como Qual é a Música?, Roletrando e Domingo no Parque. Aí você acabou de participar ali do programa Domingo no Parque, entrou no foguete, matou à vontade e você sabe o que você ganhou? Não faço nem ideia. Então eu vou revelar para você, foi um presentaço, foi o primeiro que você disse sim, você ganhou um frango. Meu Deus do céu, que decepção. Vou chorar que nem as crianças, mas tá bom, o almoço tá garantido. Visitar a exposição de Silvio Santos é também relembrar tempos passados. A Miriam está aqui visitando a exposição hoje e ela acompanha o Silvio Santos já tem 40 anos. O que você viu aqui que mais te recordou aí os tempos passados? Assim, o que me deu muita saudade foi ver o Banco da Praça com o Manuel da Nóbrega. Eu fiquei emocionada, realmente me emocionou. Lembrou trechos da sua vida, momentos que você assiste a TV? Exatamente. A exposição Silvio Santos Vem Aí fica até dia 12 de março no MIS, Museu da Imagem e do Som, nos Jardins. Abre de terça a domingo, de 11 da manhã até as 9 da noite. Ah, e às terças, a entrada é gratuita. E olha, nos outros dias, a entrada para a exposição Silvio Santos Vem Aí custa R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia. Crianças até 5 anos de idade não pagam ingresso. Veja agora a previsão do tempo para amanhã em mais cidades do interior do estado. Em Franca, o dia começa com tempo fechado e chove a qualquer hora do dia. A máxima vai até 30 graus. Em Bauru, sol entre nuvens durante todo o dia e pancadas de chuva. A temperatura chega aos 28 graus. Em Limeira, o dia começa com tempo nublado, o sol aparece brevemente e pancadas de chuva acontecem à tarde e à noite. A máxima atinge os 29 graus. Em Marília, dia ensolarado e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima prevista é de 27 graus. O Jornal da Assembleia termina aqui. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no nosso portal al.sp.gov.br. A gente volta amanhã, quarta-feira. Tchau, até lá.